começar primeiro. Quem é Stella Costa Nunes? Nasceu Stella Costa Nunes? Antes de tudo, obrigada pelo convite, né? Para um angolano é sempre um prazer falar das nossas memórias registradas em Angola. Bem, quem é Stella Costa Nunes? Não nasci Stella Costa Nunes, eu nasci Stella Rufino da Silva, que é o nome da minha mãe e do meu pai. Costa Nunes é o meu nome de casada. Quem eu sou? Eu poderia dizer que sou angolana, sou casada há 22 anos, sou mãe de 2 filhos, um rapaz, filhos adolescentes, um rapaz de 20 anos e uma menina de 15 anos. Sou uma profissional no setor energético, petróleo e gás, com 23 anos de carreira. Também sou uma mulher cristã, identifico-me como testemunha de Jeová, na qual tenho a Bíblia como a minha âncora principal para estabilidade espiritual, estabilidade emocional, estabilidade mental, moral, e isso tem servido de base para a minha integridade, tanto pessoal como a minha integridade profissional ao longo destes anos. Agora, Stella, eu tenho uma dúvida. Há quanto tempo é que sai de Angola para viver no exterior do país? Olha, eu saí de Angola. Eu acho que eu tenho que contar a minha história em 2 etapas, porque foram etapas marcantes e distintas. Eu saí de Angola a primeira vez por long term, né? Porque antes saía de férias, mas para viver num outro país, saí finais de 95. Esta foi a minha primeira saída. Naquele momento eu saí como estudante, com objetivos de terminar a minha carreira superior fora. Isto porque em Angola estávamos a atravessar um período difícil naquela altura. Eu estava na faculdade já por quase 3 anos, tinha escolhido fazer engenharia informática, mas tivemos alguns problemas em questões de recursos académicos nesta altura, o que fez um bocadinho não poder progredir em termos do meu ensino em Angola. Então houve a oportunidade de estudar em Espanha. Em Espanha comecei a fazer o curso de Engenharia de Minas, que eram 6 anos na altura. Portanto, tive que chegar. O primeiro ano foi mais para aprender a língua, aprender espanhol, e depois então comecei o meu curso. Tive a sorte que, com a ajuda de alguns amigos, eu sempre pensei que tivesse que começar desde o princípio, mas muitas vezes, às vezes conversando com as pessoas, vão dando luzes que às vezes o sistema normal não sabe. Então consegui pedir equivalência de algumas disciplinas que já tinha feito na faculdade em Angola, e então comecei a partir do segundo ano, o que foi bom, porque assim já não tinha que fazer os 6 anos de Engenharia de Minas. Quando concluí o meu curso de Engenharia de Minas, como qualquer angolano ou angolana, acabei os meus estudos, agora vou voltar para Angola, não é? Agora é a altura de arregaçar as mangas e conseguir trabalho. Só que, através da minha escola e por convênios com o Instituto Francês de Petróleo em França, eu consegui um mestrado na área de petróleos. Fui para a França, o mestrado foi por volta de digamos um ano, e nesta altura, depois do mestrado, já estava disposta a voltar para Angola, começar, que eu estava com medo de voltar para Angola, porque arranjar emprego em Angola é muito difícil, mas naquela altura, por acaso, foi uma altura que estavam a recrutar muitos angolanos também para as companhias petrolíferas, na altura, e surge uma oportunidade da BP de vir fazer um summer internship, tipo um estágio de 3 meses em Londres, algo que eu não contava, não é? Porque eu já estava a pensar mais ou menos como arranjar os recursos para voltar para Angola, e então vim para Londres, fiz 3 meses. Durante esses 3 meses, do final do meu estágio, eles fizeram uma oferta de trabalho. A oferta de trabalho eu pensei que fosse para trabalhar na BP Angola, nos escritórios em Luanda, mas eram para trabalhar aqui.
Foi positivo, foi bom, não é? Porque quando se acaba o trabalho, normalmente o que se quer, ou quando se acaba o curso, o que se quer, fica-se preocupado o quão fácil, o quão difícil vai ser encontrar trabalho. Então, acho que por ter frequentado o Instituto Francês de Petróleo, a AFP, acho que abriu portas também para o mundo petrolífero, porque havia uma procura grande também de angolanos nesta área. E no meu primeiro ano de contrato com a BP, por estar já há algum tempo fora de Angola, fora da família, decidi pedir se era possível passar uns meses em Luanda, porque nesta altura em Luanda a BP estava a fazer perfuração de vários poços e como era solteira na altura eu disse, olha, não há melhor altura de eu ter a minha experiência offshore. E então pedi por 6 meses, eu fui autorizada, voltei para Luanda. Fiquei um ano em Luanda a ter a experiência offshore. Então, este período de 95 até a altura que eu volto, foram mais ou menos 7 anos fora de Angola, como solteira. Depois, o que acontece é que depois de um ano, sim? Stella, antes de chegar lá, nesta ocasião, quando termina o seu mestrado, foi a única proposta que recebeu da BP? Não, por acaso recebi duas. Uma foi pela BP e a outra foi pela Total. Mas eu fiquei mais inclinada pela proposta da BP. Não por ser para ficar em Londres, mas eu acho que a cultura e o caráter dos ingleses acho que se alinha mais com o meu tipo de caráter. É há, há muito mais abertura. Porque antes disso, quando eu estava a fazer o meu curso de Engenharia de Minas, no meu último ano eu fiz um estágio pela Total por 3 meses. Tive a oportunidade que quando acabei o mestrado fiz um estágio pela BP e eu fiz uma comparação em termos de caráter de leadership, em termos de a cultura de trabalho dentro da empresa, em termos de hierarquias, como as hierarquias trabalham. Uma das coisas que a mim me impressionou na BP foi que quando vim para fazer o estágio, eu depois, portanto, naquela altura, quem era o meu supervisor, o manager na altura, ele disse, olha, se precisares de qualquer coisa, podes vir ter comigo. E eu perguntei onde é que era o escritório dele. E ele ficou assim a olhar para mim como, que escritório? Eu sento-me aqui deste lado. E eu disse, como é que uma pessoa com esta posição senta-se quase ao meu lado, não é? Só por ter esse open space e que as pessoas estão ali, independente da posição que têm, eu acho que isso me cativou bastante quando comecei a ponderar que, que oferta aceitar. Muito bem. Stella, sabes um pouco sobre a sua vida profissional. Importa darmos um pouco de passar. Depois vamos para a vida profissional. Vamos um pouco que foi a sua infância em Angola, em que escolas estudou, primária, talvez tenha alguma amiga que vai reconhecê-la. O seu ensino secundário, de base, onde é que estudou o ensino médio? Fala-nos um pouco sobre isso. Olha, eu quando penso da memórias do passado, memórias da escola, eu coloco sempre na minha mente tá, em 2 estágios, não é? Um estágio foi, portanto era muito criança, eu nasci em Luanda, então a minha primeira escola foi o São José de Cluny, em Luanda. Lembro-me vagamente, exatamente, das pessoas que estiveram comigo nessa altura. Lembro-me que na altura, portanto, dependia, acho que era distante de casa, não é? Portanto, para mim uma criança de 4 anos, 5 anos, para uma escola primária no São José de Cluny era muito distante e lembro-me que tinha que ficar muitas vezes à espera sozinha, às vezes por longo período à espera que o meu pai ou a minha mãe aparecessem. É o que eu me lembro de escola primária neste período. Depois, vivas memórias vêm, que o meu pai foi transferido para Benguela e nós fomos viver em Benguela. E aí eu posso dizer que tenho mais lembranças, porque Benguela era uma cidade pequena, todo mundo se conhecia em Benguela. Eu fui para o Colégio das Madres, que era uma escola bem reconhecida, quase todas as famílias renomadas de Benguela estudavam nessa escola. O meu pai, na altura, fazia parte do Sporting Clube de Benguela
e lembro-me que nós acompanhávamos sempre que houvesse reuniões, sempre que houvesse jogos fim de semana, porque o meu pai estava encarregue da transportação e alimentação dos jogadores, então fazíamos um bocadinho parte da comunidade, não é? Eu fazia parte também de um clube de ginástica e que tínhamos muitos membros de outras famílias também que faziam parte, coisas que, por exemplo, se eu faltasse um dia, o meu pai sabia logo antes de chegar a casa. Então lembro-me um bocadinho, lembro-me, por exemplo, de muitas brincadeiras em Benguela, como garrafinha, não é? Brincar com areia. Lembro-me muito da Baía Azul, que íamos à Baía Azul, que tínhamos lá famílias, por exemplo. Famílias não, amigos do meu pai, porque o meu pai na altura, como era mecânico, então arranjava barcos, trabalhava muito para a indústria também. Então lembro que nós íamos à Baía Azul, que tinha uma família muito famosa, em Benguela, a família Carapinha, que tinha uma grande casa na Baía Azul. Lembro-me que nós íamos alguns fins de semana também ir à praia, lembro da Baía Farta. Então tenho boas lembranças de Benguela e lembro também da Praia Morena, em Benguela. Não posso recordar de muitos nomes, porque já são muitos anos, não é? De hoje, mas tenho muito boas lembranças. Lembro-me que vivia na rua Gago Coutinho, que era uma das ruas principais de Benguela, porque o prédio ficava quase em frente à Sé Catedral, que é uma das igrejas também muito bem conhecidas em Benguela, também pela sua estrutura arquitetónica. Tenho boas lembranças. Depois disso, em 83, lembro-me que já estava quase a terminar a primária, aí voltámos para Luanda, que no princípio foi muito difícil adaptar. Primeiro foi porque eu era gozada por causa do meu, como é que se diz? O meu accent, né? Sulano. Voltei um bocadinho. Sim, com o sotaque sulano, sim. Voltei um bocadinho com o sotaque sulano. Eu lembro-me que na escola, nos primeiros dias, era um bocadinho gozada por isso. E Luanda já é uma cidade grande, não é? Já não era assim como uma vida mais de comunidade, como tinha em Benguela. Então, no princípio, foi difícil enquadrar, mas como era um ano muito crítico, que era ano de exames, eu acho que o principal foi chegar. Quando comecei a ter os primeiros resultados dos exames, das provas que nós fazíamos periódicas, que era cada trimestre fazíamos as provas, aí as pessoas já começam a ver, é uma aluna que veio do Sul, mas é uma aluna inteligente, não é? Então já comecei a ter uma outra... Pronto, as pessoas começaram a aproximar-se mais, acho que depois também o comportamento, isso também ajudou. Lembro muito bem do exame da quarta classe, que naquela altura era algo muito espetacular, porque era da altura que pela primeira vez como angolana tratávamos o bilhete de identidade, então isso era algo como se fosse um marco histórico na vida, não é? De qualquer adolescente, é poder ter o bilhete de identidade e depois poder fazer o exame. Com cicatriz no peito e sorriso que surpreende, se a dor vem forte nós sabemos seguir, porque Angola é luta, mas também é por vir. Tratávamos o bilhete de identidade, então isso era algo como se fosse um marco histórico na vida, não é? De qualquer adolescente, é poder ter o bilhete de identidade e depois poder fazer o exame. E aí fiz a escola secundária, que naquela altura o ensino estava dividido, não é? Por primário, secundário e terciário. A secundária fiz no Angola Canina também. Acho que ainda algumas pessoas que de tempo em tempo ainda têm contacto. Depois fui por Quiluange, fazer a 7ª e 8ª, e depois começou uma outra fase que é passar para o ensino médio. Neste caso eu fui para o Punive, que fiz 3 anos no Punive. Também foi bastante bom. Pessoas com quem ainda consigo recordar, pessoas que de vez em quando ainda falamos. Por exemplo, uma das colegas do Punive, a Isilda, acabou por ser, porque nós continuamos a amizade até a faculdade, ela foi a minha madrinha de casamento, só para ver de onde é que às vezes as pessoas saem, e muitas outras pessoas. Coisas que eu me lembro boas, por exemplo, da Maianga. Portanto, não frequentava muito a festas, mas lembro-me que coisas que eu gostava era o Afrobasket, por exemplo, em Angola, porque estando ali na Maianga, estava muito próximo do 1º de agosto, do CODEM. Havia também alguns jovens também que faziam parte da seleção, que eram mais ou menos da minha faixa etária, que eu também, pronto, né, que também conhecia, porque era todo mundo, quando é da mesma área, às vezes fazia-se aquelas pequenas mutambas, e só de passar, às vezes acabas por conhecer alguém. Foi uma história, não me posso queixar,
Foi uma altura também de dificuldades, não é? Dificuldades em termos, não muito para as escolas, porque antigamente era muito mais linear, principalmente para estudantes que nunca reprovaram, não havia problema de ficar nas listas de espera, não havia problema que tínhamos que pagar a faculdade privada, como hoje praticamente todo mundo tem que pagar, não. Eu fui para a Universidade Agostinho Neto, na altura matriculei-me no curso de informática, mas foi um processo bastante linear, sem sobressaltos na altura, desde que a idade fosse uma aluna que tivesse as notas que eram necessárias, foi bastante linear. Os meus colegas da faculdade, para ser sincera, foi um momento, pronto, né, de decisão, foi um momento também, aprendi a estudar muito e eu acho que graças à faculdade, também Agostinho Neto, deu-me a hegemonia estando fora do país. Acho que quem passa pela Universidade Agostinho Neto, não sei se agora é a mesma coisa, mas pelo menos naquela altura, quem passasse pela Universidade Agostinho Neto, então poderia sair bem em qualquer universidade do mundo. Claro, tem sempre aquele período que tem que se adaptar, mas pode sair-se bem em qualquer universidade do mundo. E tenho contacto, ainda temos um grupo do WhatsApp de colegas da universidade. Muito bem. Estela, digamos o seguinte, a Estela estuda em português, em Angola. Depois vai para a Espanha, estuda com espanhol para fazer a sua licenciatura. Depois vai para a França para fazer o mestrado, naturalmente em francês. Em francês, correto. E depois vai trabalhar para a Inglaterra em inglês. Correto. Desafios enfrentou na questão linguística. Foi muito difícil, muito fácil, já tinha estas línguas, como é que foi? Não, foi difícil, mas como eu digo, às vezes quando nós estamos dentro da água é quando aprendemos a nadar. Então foi exatamente o que aconteceu. O espanhol, eu pensei que seria muito fácil, porque nós na altura em Angola já tínhamos alguns professores cubanos. Então eu sempre pensei, olha, vai ser fácil, mas não, é completamente diferente, se calhar, de perceber algumas expressões e outras ter a habilidade de estudar, a habilidade de escrever, tanto escrever nas provas como fazer relatórios, foi completamente diferente. Tive que aprender com o tempo. Também posso dizer que quando estive na faculdade em Espanha, durante os meus 6 anos, praticamente eu fui a única negra dentro da faculdade. A princípio eu pensei, isto vai ser difícil, mas acabou por ser um privilégio, não é? Eu acho também quando nós temos uma conduta e quando as pessoas veem também o nosso esforço, então aparecem muitas pessoas para ajudar e muitas pessoas para dar ideias. E então até hoje tenho as minhas relações com pessoas com quem eu estudei em Espanha, ainda continuo, é como se nos tivéssemos conhecido ontem, cada vez que nos encontramos. Yeah. Muito bem. Rir pra não chorar, transformar desgraça em motivo pra recomeçar. Se o mundo pesa, nós sabemos resistir. Angola vive em mim. Fale-nos um pouco sobre a sua atividade profissional. Desde a altura em que entra para a BTE, os desafios enfrentados, as alegrias que tem, como tem sido a sua carreira profissional, trabalhando principalmente fora de Angola? Okay. O primeiro desafio que eu tive na BP foi a língua, porque como disse, portanto tive que aprender português, depois foi espanhol, depois tive que aprender o francês para poder fazer o mestrado, então o meu nível de inglês era bastante baixo quando vim. Eu pensei que fosse melhor, mas depois quando se vem para dentro da cultura, chega-se na Inglaterra, aí dá-se conta que é mesmo completamente difícil. Tive o privilégio que quando juntei-me a BP, eu tinha classes também, dentro, a companhia também pagava para algumas classes, mas isto não era suficiente. Primeiro porque eram 2 horas por semana. Segundo, que eu estava preocupada como é que haveria de ser a minha performance anual. E terceiro, eu estava em competição, digamos, porque na altura, quando eu entrei para o programa de graduados, de Graduate Program, na BP, vêm estudantes de várias universidades e normalmente são top students. E claro, e tendo a deficiência da língua, que sabe que comunicação é importante, a parte da parte técnica, comunicação é sempre importante, eu acho que foi difícil. Então tive que aprender. Uma das coisas foi, por exemplo, não ter
em casa, quando chegámos a Londres, não ter televisão portuguesa, era só mesmo em inglês. Às vezes tentava também com o meu esposo, era começarmos a comunicar mais em inglês. Não foi porque queríamos esquecer o português, é porque precisávamos mesmo de aprender o inglês a comunicar. Outro foi começar a utilizar algumas técnicas de comunicação. Primeiro era simplificar, não é? O que tivesse de dizer. Claro, quando tivesse uma apresentação tinha que preparar mais, se calhar, com uma pessoa nativa ou uma pessoa que já tinha mais bases de inglês. E também focalizei muito no meu desenvolvimento profissional. E então, quando as pessoas sabem, não, ela sabe o que está a fazer e só traduzir, então muitas vezes era como se eu dizer, nós queremos os resultados, como também uma parte técnica, eu trabalho muito com números, gráficos, também não se tem que pôr muito palavreado. E eu comecei a ver que comecei a ter um bocadinho de mais, como é que eu posso dizer, credibilidade, porque a mensagem técnica também tem que ser passada de uma forma muito simples, não é? para as pessoas que vão tomar decisões dentro da companhia. E eu conseguia ter, a minha estrutura era muito simples, mas era uma estrutura que tocava nos pontos principais, nos resultados. A minha análise dos resultados era muito sucinta, não é? Muito resumida, straight to the point. Claro, quando uma pessoa sabe e tem mais palavras, se calhar vai tentar embelezar mais em palavras e perde a análise técnica que é requerida. E eu comecei a receber elogios por isso. E então sei, então eu tenho uma área onde eu tenho realmente que melhorar, me especializar e deixar de me preocupar muito com a língua, como é que eu comunico. Eu tenho a vantagem, porque claro, se estivesse numa área que talvez fosse de direito, de recursos humanos, a comunicação poderia ser mais exigente, porque eles usam mais palavras, mas eu estando numa área técnica, é números, gráficos, é diferente. Então aproveitei para usar, para ser de uma forma mais... E até hoje eu vejo que normalmente a estrutura da minha apresentação, o storytelling da minha apresentação vai diretamente para o ponto. Eu entendo sempre saber o que é que realmente o outro time está à espera. Quando eu vou para uma apresentação não é sobre mim, é mais que resultados, que informação que as pessoas da audiência está à espera. Então me focalizo muito nisso. Muito bem. Obrigado. E hoje, em termos profissionais, continua a mesma empresa? Não, a BP foi uma história quase que curta, eu não diria curta, teve o tempo que teve de ter. Eu trabalhei para a BP até 2007, portanto estamos a falar de 2003, 2007, estamos a falar por 5 anos. Depois tive outras oportunidades aqui dentro da Inglaterra, mudei para uma companhia que era um bocadinho mais focalizada nas operações aqui no Mar do Norte, North Sea, East Irish Sea. E também depois foi por 7 anos, eu mudei um bocadinho, então isso me deu também uma outra bagagem, porque estar exposto a diferentes companhias, estar exposto a diferentes times, a forma de fazer os projetos, diferentes áreas também de estudo. Por exemplo, quando estava na BP o meu foco era mais Angola. Depois quando fui para uma outra companhia, para a Cêntrica, o meu foco era mais o Mar do Norte. Depois estive numa outra que o meu foco era mais o Golfo do México, e agora o meu foco é mais Moçambique. Muito bem, muito bem. E teve oportunidades de crescimento profissional? Sim, tive. Eu comecei na BP como graduate, não? Graduado. Depois, quando acabei o programa, depois de 3 anos, passei para engenheiro júnior. Quando mudei para a minha primeira companhia, Cêntrica, já fui como engenheira sénior. Depois tive numa outra companhia que também tive, não só como técnica, mas também depois comecei a fazer algumas posições de gestão. Portanto, já fui team leader, já fui portfolio manager. Agora estou mais outra vez na área técnica e neste momento sou Principal Reservoir Engineer, engenheira de reservatórios, que é uma posição que é acima de sénior e um pouco abaixo de advisor role, mas tenho tido oportunidades. Tenho oportunidades não só na parte técnica, tenho também oportunidades na parte de gestão, porque 3 anos atrás eu estava como
manager para um time que estava basicamente em Moçambique. Foi um período muito desafiador, porque foi durante o Covid que quase não se conseguia viajar e tinha um time de quase 7 pessoas e estavam na África do Sul, outros estavam em Moçambique e fazer o management à distância é um bocadinho complicado, principalmente quando é operações, produção, é complicado, mas eu acho que é tudo um aprendizado. Então consigo, tanto na área de leadership, management, como na parte técnica, eu hoje posso dizer que sinto-me bastante confortável. Mas, claro, todos os dias é um aprendizado. O que eu gosto da minha carreira é porque todos os dias tenho que aprender, todos os dias tenho que estudar, todos os dias tenho que ler. Pronto, a Stella conseguiu chegar a um nível profissional admirável, um nível profissional muito, podemos dizer, excelente. Agora, para aqueles nossos camaradas que estão em Angola, um pouco tímidos, quando pensam em viajar para a Europa, o que é que tem a dizer? Qual foi a chave do seu sucesso profissional, a chave da sua integração na sociedade inglesa? Eu penso que a chave para mim foi persistência e acreditar. E a outra é que quando chegamos a um lugar é importante aprendermos a cultura de outro país. Aprendermos a interpretar alguns sinais, não é? De como é que cada cultura às vezes funciona. Mesmo na questão de trabalho também, dentro do ambiente corporativo, nós também temos que ler esses sinais. O que eu posso dizer, o que eu não posso dizer aqui, mesmo quando nós sabemos o que é certo. Isso não quer dizer que nós tenhamos que nos calar, mas é saber quando comunicar e saber que o que eu tenho para dizer, como vai influenciar a companhia, ou vai influenciar o time, se vai ser positivamente, se vai agregar algum valor, digamos. E eu acho que é possível, e eu digo sempre que já estive em alguns países, Espanha, França, mas acho que a Inglaterra é um país cheio de oportunidades e só não aproveita quem não as quer. E depois também acho que qualquer pessoa tem também os seus objetivos, não é? As suas prioridades, as suas ambições, mas eu acho que vim para o país certo e tenho as oportunidades, as aberturas que talvez se estivesse em Angola não as teria. Aqui eu consigo perceber que é mesmo, como é que eu posso dizer, que é transparente a forma como nós conseguimos crescer. Muito bem, muito bem. Olhando para o passado, Stella, olhando novamente para a sua adolescência, para o início da sua juventude, o que é que lhe dá saudade? Olha, uma das coisas que me dá muitas saudades quando estou aqui, e se puder saber, é os almoços de sábado em Angola. Se eu pudesse trabalhar aqui de segunda a sexta e passar os fins de semana em Angola, faria, se fosse perto. Isto é que eu tenho muitas saudades das praias em Angola e tenho saudade das boas festas em Angola também. Não é que tenha ido a muitas, mas o ambiente, aquele ambiente familiar, que depois se põe uma música e que se dança e que se conversa com os primos. Posso dizer que destas coisas é das quais eu tenho muitas saudades. Mais uma proposta para adicionar. Olha, eu acho que o que poderia adicionar é que para quem tem a oportunidade, que temos muita gente que está aqui em Angola, que está aqui fora, não tem que ser na Inglaterra, pronto, em qualquer outro lugar. Se você já saiu de Angola e está distante, são sacrifícios estar fora de Angola também. São sacrifícios estar longe da família. Então, se já fez esse sacrifício para estar tão distante, então faça o sacrifício para se integrar e para crescer. Nós temos sempre oportunidades para crescer. Nós não temos que estagnar. E há muitas oportunidades de crescer. É simplesmente olhar para as oportunidades. E a formação é muito importante. E hoje em dia tem a vantagem ainda que nós não temos que ir pela formação convencional. Eu digo que hoje tem muitas plataformas online que nós podemos aprender todos os dias e isso é o que eu tenho feito. Mesmo eu, por exemplo, quando viajo para Londres no trem, tenho sempre um livro, e-books, que agora tem muitos, para ler, principalmente de inteligência emocional, que eu acho que isso vai ser o futuro
porque se a inteligência artificial vai substituir muitos trabalhos, acredito que as pessoas que provavelmente vão ter o valor de retenção são aquelas pessoas que têm um coeficiente emocional alto. Então, use o seu tempo de forma produtiva. Foi um prazer muito grande falar consigo, saber da sua experiência no exterior do país. Desejamos o melhor para si e para a sua família. Ok.